Olá, bom dia a todos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez na gravação de mais um vídeo para relatar a minha passagem pela Igreja Universal do Reino de Deus como pastor. Já falei em outros vídeos, fui pastor por um período de 10 anos de pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Passei por várias igrejas e ali eu fiquei em várias regiões, sedes, conheço vários pastores que ainda estão hoje na Igreja Universal do Reino de Deus. Para provar, mostrar alguma coisa que eu estou falando é verdade para vocês, de repente está me vendo e não, de repente, será que ele foi pastor? Será que ele não está mentindo? Será que ele não está com conversa fiada? Eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho até hoje minha carteirinha de pastor. Veja aí, Israel Moreira da Costa, né, aqui embaixo, pastor, em cima um coraçãozinho. Igreja Universal do Reino de Deus. Está aqui minha carteirinha de pastor. Quando o pastor é consagrado, ele recebia na época uma carteirinha dessa, né? Para ele fazer o trabalho. Aqui atrás está a assinatura do bispo responsável pelo estado, pela região, pelo estado. Está aqui as ordenanças para ele ter acesso aí a hospitais, delegacias, presídios, enfim. Então está aí para vocês a minha carteirinha que eu guardo até hoje. Era pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E aqui eu tenho algumas fotos, né? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, começando aqui, trabalho que eu fazia. Aqui, ó, vocês podem ver algumas fotos que eu fazia, do trabalho que eu fazia na... Deixa eu ver se dá para ver aí. Isso, ver se encosta um pouco mais, aproxima a câmera. Aqui, ó, trabalhos que eu fazia, presídio, aqui era presídio, pregando no presídio, fazia com as presas lá em Mariporã. Fiz esse trabalho no qual onde que eu batizei nas águas 40 detentas. Aqui a oração do batismo nas águas. Veja aí, aonde que eu fiz o trabalho no presídio, né? E aqui também tem algumas fotos que eu fiz o trabalho numa casa de recuperação para detentos, aonde que foi batizado 60 detentos. Batizei 60 detentos nas águas, numa chácara próxima a Atibaia. Fiz esse trabalho. Aqui está eu pregando, fazendo a oração, dá para vocês verem. Então, assim, esse trabalho eu fiz. E tem outras fotos de eu na igreja com o pastor. Deixa para vocês verem aí, pegando um testemunho, um depoimento no altar da igreja. Na época de Fogueira Santa de Israel, está o nome aí escrito aí em cima, Fogueira Santa de Israel, povo, a igreja cheia, né? Minha igreja cheia, deixa eu mostrar aqui. Outra foto, eu ali na foto orando, né? Tem outra foto aqui também, eu aqui no altar da igreja. E outras fotos aqui, mostrando para vocês, aqui eu fazendo trabalho da igreja da Fogueira Santa de Israel, trabalho de presídio, trabalho na delegacia, casa de recuperação. Nós fazíamos todo esse trabalho dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então vamos lá. Eu quero relatar da Fogueira Santa. Falar mais uma vez da Fogueira Santa. Foi uma decepção muito grande quando nós, igreja, fazia o trabalho de Fogueira Santa para poder alcançar a meta, para ter algo, ganhar um prêmio da igreja, porque eu mesmo não acreditava do estado de São Paulo, tomar conta do estado de São Paulo. Ficava ali no Brás, na Celso Garcia. E ele marcou reunião com todos os auxiliares do estado de São Paulo. Uma reunião foi feita até numa sede auxiliares, numa quinta-feira.
reunindo todos os auxiliares, reunindo, e tinha que sacrificar, dar o boi. E ele pregou lá o segundo boi. Ele disse que o nosso sacrifício como pastor era o primeiro boi, que era estar no altar. Ainda, minha filha ainda pequena, como que eu ia sobreviver? Eu não tinha outra fonte de renda, tinha que estar ali na igreja, trabalhando para a igreja. Tinha que pegar todo o salário do mês, tinha que dar. E ele fez uma promessa. Ele disse que iria levar as nossas fotografias para ser colocada lá em Israel. Ele ia subir no monte, ia colocar na fenda da rocha as nossas fotografias. Era para trazer a foto do esposo e da esposa, do pastor e da esposa do pastor. Que nessa fogueira santa, esse bispo, eu não vou falar aqui o nome dele, né? Poderia até falar, se for preciso. Posteriormente eu falo, porque assim como eu, outros pastores também já saíram da igreja. Pode ser minha testemunha que estava nesta reunião de auxiliar, também que sacrificou, deu todo o seu salário. Ele pediu as nossas fotos, dizendo que a nossa fotografia ele ia levar lá lá em Israel, ia deixar lá a nossa foto para que Deus viesse nos abençoar. E Deus ia nos abençoar, ia tirar nós de auxiliar, a gente ia se tornar titular, nós ia receber cargo dentro da igreja, que o nosso ministério ia crescer, nosso ministério ia ser abençoado, íamos ser regionais, e iríamos ser bispo da igreja, enfim, uma promessa de um crescimento no nosso ministério como pastor. Muito bem, todos os auxiliares foram obrigados a dar também o sacrifício. Pediu aliança, é casado, para que serve a sua aliança? Dê a sua aliança. Se você tem algum outro bem, vende, desfaz, dá o que você tem, né? Não só o seu salário, tem que ser o seu sacrifício perfeito. Tem que ser o segundo boi. Gideão teve que dar o segundo boi para ter vitória, não sei o que, aquela conversa toda. Bom, enfim, todos os auxiliares, daí passou-se 15 dias para entregar o envelope, o voto. E eu peguei toda a minha ajuda de custo, peguei tudo e levei e dei. Peguei toda a minha ajuda de custo e dei. Levei e dei e fiz assim como os outros auxiliares fez. Passou a fogueira santa, muito bem. E ele nem sabia que eu era um dos auxiliares que fazia a vistoria nos envelopes, a revisão naqueles envelopes lá no Brás. Na terça-feira, a gente ia por 70, existia uma corrente chamada corrente dos 70 pastores. Você que é membro, você sabe disso. Você é pastor, sabe disso. Lá no Brás, e nós íamos por essa corrente. E lá, o responsável dos pastores, ele, como tinha muito pastorio, muito auxiliar, ele aproveitava e pegava aqueles envelopes que eram de ofertas e mandava a gente ir num escritório, num quartinho, no porão lá da igreja, ela tinha um porão, para a gente fazer a vistoria, abrir aqueles envelopes e olhar aqueles envelopes, ver se não tinha quantia ali esquecida de dinheiro, de oferta, e a gente ali tirava muitos valores, né? Tirava dali cheque de 10 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil. Mas a gente achava mais cheque, né? Porque o cheque não dava para perceber, às vezes jogava valores altos, 20 cheques. Mas tinha nota, né? De 50, de 100, enfim. E ali, num desses dias, eu estava fazendo a revisão, mas um grupo de pastor, amigo meu, abriu uns envelopes. Naquele saco que tinha aqueles envelopes, eu achei ali, comecei a achar as fotos dos auxiliares, que tinha sido pedido antes pelo bispo, as fotos, pediu que fizesse o sacrifício, o voto, dado tudo, para poder levar para Israel as fotos. Não era para fazer o pedido, era só dar as fotos. Ele ia deixar a foto lá e através do sacrifício seríamos abençoados. Pois bem, e eu comecei a abrir os envelopes. E comecei a achar os envelopes onde os auxiliares tinham colocado o seu voto, tinham dado o seu salário, tinham dado tudo. E o dinheiro não estava nos envelopes, mas as fotos ainda estavam, né? Quer dizer, mentiu, né, o bispo Sidney? Você mentiu. Você pediu ao nosso sacrifício, como pastor, nosso dinheirinho. Eu passei muita necessidade naquele mês, fiquei sem dinheiro em casa, fiquei indo para a igreja, muitas vezes a pé, pedindo carona.
para obreiro, para ir lá na minha casa buscar, porque eu não tinha dinheiro. Faltou o leite da minha filha, faltou o alimento em casa, faltou a misturinha que a gente comia, faltou, né? Aquele mês eu passei por dificuldades, não sabe? Passei, porque dei toda a minha ajuda de custo, né? Minha luz, que eu pagava em casa, ficou atrasada, conta de água, tive que ficar um mês atrasado, pagar no outro mês, enfim. E passei por necessidade em casa, minha esposa, sem comer a verdurinha dela, sem comer legumes que ela gosta, sem comer a mistura. Aquele mês nós passamos só com ovo para comer em casa, eu, minha filha e minha esposa. Quer dizer, foi um sacrifício, E você disse que levaria a nossa foto. Você pediu para dar o sacrifício que você, bispo, disse que levaria a nossa foto na fogueira santa. Portanto, você não levou a nossa foto, você mentiu. Então a fogueira santa é uma mentira. É uma mentira para o povo, uma mentira para os pastores. E mentiu até para nós, que eram auxiliares, pastores, né? Então, eu não acreditava mais na fogueira santa. Ela existia, mas ela era uma farsa. Fogueira santa, uma farsa, uma mentira. A promessa deles é mentira. Eles prometem que faz, mas não faz. Prometem que jejua, mas não jejua. Prometem que ora, mas não ora. Prometem que vai levar pedido, não vai levar pedido. E muitos pastores diziam para o povo que ele ia viajar, ia levar os pedidos daquela igreja, aquele povo. Mentira. Eles iam aqui para Barra Mansa, interior de São Paulo, para Itu, para Atibaia, Ribeira de São Lourenço, né, Ângeles dos Reis. Ficava aqui mesmo no estado de São Paulo, nesse período aí, dizendo que estava em Israel, levando pedido do povo. E o povo, bobo, dava e dá todo o seu dinheiro, todo o seu sacrifício, fazendo votos, fogueira santa para vir a mudar, pensando, acreditando que aquilo é verdade. É uma mentira. Então fica aí a prova de tudo isso que aconteceu comigo na fogueira santa. Os pastores também enganados por eles. Pastores também obrigados a fazer os votos e dar o seu sacrifício. Com a promessa que vai ser abençoado, com a promessa que eles vão levar o pedido, mas não levam o pedido. Levar a foto, não levam. As nossas fotos não foram levadas. Nossos pedidos não foram levados para Israel. Então, aí está o meu relato, está o meu testemunho, testemunho, né, da fogueira santa. E eu quero que você que gostou desse vídeo, dessas informações, dá aí o seu ok, dá um ok aí, curte a nossa página. Se você quiser baixar esse vídeo, está autorizado você colocar, compartilhar nas redes sociais. Enfim, você quiser deixar o seu relato, também a sua verdade sobre a Igreja Universal, sobre a sua passagem pela igreja, escreva aí no meu canal o seu relato, escreva aí a sua passagem, que vídeo posterior, se eu estar gravando, posso estar falando também da sua passagem pela Igreja Universal, tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. A nossa esperança é Cristo. Só Ele que salva. Fique com Deus, um forte abraço, até breve.